Eu peguei o meu irmão e a nossa tia juntos, fazendo aquelas coisinhas naquele momento mesmo. Ei, fica aí que tem história nova. Bom, o meu irmão tem 18 anos. E a minha tia, que vulga é tia dele também tem 18 anos. Isso porque a nossa mãe e a nossa avó engravidaram juntas. E a diferença dos dois é de meses. Eles cresceram juntos, gente. Eles tinham uma relação muito boa, parecia de irmãos mesmo, porque eles tinham a mesma idade, conviviam muito, foram criados juntos. Onde que a gente ia imaginar que aconteceu uma situação dessa, que aconteceu um negócio desse? E de acordo com que eles iam entrando na adolescência, eles iam ficando cada vez mais próximos, cada vez mais juntos, cada vez mais eles faziam as coisas juntos. Mas onde que a gente ia imaginar que ia acontecer isso? A gente pensava que, de fato, eles se viam como irmãos, que eles tinham uma relação muito boa e tal, que eles eram melhores amigos. Óbvio que eles tentaram esconder o máximo que eles puderam. Afinal, eram tia e sobrinho, de primeiro grau. Enfim, eu fui a primeira pessoa que começou a perceber ali que havia alguma coisa a mais ali dentro daquela relação deles dois. Porque justamente eu via eles muito próximos. E por diversas vezes eu comecei a pegar, tipo, eles de mãos dadas ou eles muito abraçados. E aquilo pra mim começou a parecer meio estranho, sabe? Eu comecei a observar o comportamento dos dois. E quando eu resolvi conversar com a minha mãe a respeito disso, a minha mãe falou não, que não tinha nada a ver, que eu tava exagerando, que eles só eram muito amigos, que eles só se davam muito bem, que eles tinham essa proximidade porque eles tinham a mesma idade, e que era pra eu parar de besteira, que isso não ia acontecer e tal. Eu tentei, né, gente? Eu tentei avisar. Por fim, aquilo não saía da minha cabeça e eu continuei observando muito a relação deles dois. Eu realmente queria aceitar que era eu que estava ficando doida e que era eu que estava enxergando coisa a mais. Porém, um certo dia, em uma determinada ocasião na minha família que estava tendo, a gente costumava muito se reunir na casa dos nossos parentes, sabe? Pra fazer churrasco, comemorar as coisas e tal. E nesse dia tava toda a família na casa de um dos meus tios. Era uma casa extremamente grande, gente. Muito, muito grande mesmo, com vários cômodos e afins. Quando eu comentando com uma outra prima minha, que era muito minha amiga, muito próxima, eu cheguei e tal e tava conversando com ela, tava comentando sobre esse assunto, o que eu achava, o que eu tava observando e tal. E essa minha prima virou pra mim e falou assim, inclusive, cadê eles? Aí a gente começou, tipo, a olhar em volta, procurar e tal, e a gente não viu eles em lugar nenhum. Aí, como eu já tava com aquele negócio dentro da minha cabeça, eu comecei a ficar, tipo, com medo, desesperada. Cadê eles dois? Pra onde é que eles se enfiaram? E a gente foi atrás deles pra procurar, pra ver onde é que eles estavam, o que é que eles estavam fazendo. Eu, real, gente, tava com muito medo do que poderia estar acontecendo. Então, tipo, eu tava muito paranoica. Se eles desapareciam juntos, eu já ia atrás pra ver o que tava acontecendo. Sei que a gente procurou, até que no último quarto da casa, que era o que ficava mais distante, mais pro final, que não era ocupado por ninguém, tipo, era um quarto vazio que servia só de depósito. A gente passou por lá e escutou alguém falando lá dentro. A gente escutou uma risadinha e tal. Aí a gente pensou, eles estão aqui dentro. A gente bateu, deu uma batida assim na porta, aí ninguém respondeu. Quando ninguém respondeu, a gente abriu a porta do mesmo jeito. E quando nós abrimos a porta do mesmo jeito, eles estavam naquele momento. Sim, esses que vocês estão pensando. Eu tenho certeza que essa é a melhor história que você vai escutar aqui nesse perfil. O dia que eu larguei do meu marido pra virar uma sugar baby. Ei, fica aí que tem história nova. Bom, vamos lá, para contextualizar vocês, eu vim de uma família que era muito tradicional. Morei no interior do meu estado por muitos anos. Então eu fui criada por uma mãe e por um pai extremamente machistas. A minha mãe é o tipo de pessoa que acredita que a mulher só está nesse mundo para servir o homem. Então, desde pequena, desde sempre, ela me criou para servir ao meu marido, para fazer comida, para limpar a casa, para lavar roupa, enfim. E ela sempre enfiava na minha cabeça que isso era o certo, que quem trazia o sustento para casa era o homem, que a gente tinha que ficar em casa, fazer as coisas por ele, que quando ele chegasse em casa tinha que ter casa limpa, roupa lavada, comida pronta, tudo bonitinho só para ele chegar, comer e pronto. Era essa a nossa função. Então, eu cresci com esse mesmo pensamento, porque foi a forma como eu fui criada. E como os meus pais tinham esse pensamento bem antigo, logo eu me casei com 15 anos. E com um cara que era tipo assim, 15 anos mais velho do que eu. Eu tinha 15 e ele tinha 30. Então, quando eu me casei, eu comecei a fazer as coisas da forma como a minha mãe tinha me ensinado que deveria ser, né? Eu não terminei os estudos, eu larguei da minha vida completamente para viver em prol do meu marido, para fazer as coisas por ele, porque eu achava que aquilo era o certo. Só que sempre tinha alguma coisa que me irritava naquela vida, sabe? Eu nunca estava satisfeita, eu não sabia dizer o quê. Mas aquela vida era uma vida que não me deixava feliz, que não me deixava bem. Não era rico, sabe? O meu marido, ele tinha o trabalho dele, ok? A gente tinha o suficiente para viver, a gente não passava fome nem nada, mas a gente também não tinha luxo nenhum. E o meu marido também era o tipo de cara muito machista. Então, sempre que nós recebíamos amigos em casa ou quando a gente saía e tal, ele abria a boca para falar que ele me sustentava, que eu dependia dele, que se eu não tivesse ele, eu não ia ser ninguém na vida.
Se um dia ele me deixasse, eu ia passar fome, eu ia viver na rua, porque ninguém mais ia me querer, porque isso, porque... Enfim, ele abria a boca pra me deixar lá embaixo. E mais uma vez, aquilo era normal pra mim. Porém, eu tinha uma prima que nós éramos muito amigas desde pequena. Só que ela era mais velha do que eu. E ela morava na capital do meu estado, né? Ela era casada, tudo, tinha um casamento muito bonito. E ela estava grávida do marido dela. Só que o marido dela, ele viajava muito a trabalho. Então ela passava a maior parte do tempo sozinha. E na gravidez dela, o marido dela estava viajando e ela acabou tendo um parto prematuro. O bebê dela veio com 7 meses. Então ninguém estava esperando que ia vir. Então, quando veio, ela estava sozinha. E como ele viajava muito para interiores e tal, ela não conseguia contato com ele para avisar o que estava acontecendo. E como nós éramos muito amigas, ela me pediu para que eu fosse para a capital para ajudar ela, né? E o meu marido conhecia ela, sabia que nós éramos muito amigas, conhecia tudo. Então, ele não se importou que eu fosse ficar com ela por uns dias até o marido dela retornar. Eu cheguei lá, foi onde eu conheci esse mundo de depender de pessoas mais velhas. Mas antes de eu te dizer como é que eu fiz todo esse babado, eu quero te dar um recado muito importante. Se você é maior de idade e está precisando ter a sua rendinha extra ou adquirir sua independência financeira, quer aprender a trabalhar com internet, trabalhando de casa ou de qualquer lugar que você estiver, ganhando 7 dias por semana, eu tenho essa oportunidade para você. Preciso que você entre no link que está na minha bio. Fale com a minha amiga Ana, que ela tem um treinamento muito bom para ajudar pessoas a garantir a sua rendinha extra, para garantir sua independência financeira. E como eu falei, trabalhando de casa ou de qualquer lugar que você estiver. Então, se você se interessou e quer saber como, entra agora no link que tá na bio e fala com ela. A gente conversava muito, né? E aí eu acabei falando pra ela sobre como era meu casamento, sobre como eu tava insatisfeita, sobre como eram as coisas, sobre como eu queria algo a mais pra mim, mas eu sabia que eu não ia muito longe, porque eu não tinha estudo, eu não tinha absolutamente nada e tal. E a minha prima lá me incentivando a deixar o meu marido, porque aquela não era a vida pra mim. Ela dizia que eu podia ir embora pra capital, que eu poderia morar com ela, que ela ia me ajudar, que ela ia ajudar eu a estudar, a trabalhar, tudo. E só que eu tinha aquele medinho, né? Porque sempre vinha na minha cabeça as palavras que ele falava, que se um dia eu deixasse ele, ninguém mais ia me querer e tudo. Ela era bem sucedida, né? Ela tinha o emprego dela e tal. Então ela conhecia muitas pessoas de dinheiro. Teve um desses colegas dela do trabalho que foi visitar ela na casa dela, né? No período que ela tava lá de resguardo e tal. Foi levar um presentinho pro filho e tal, perguntar como é que tava. E esse cara era um cara, tipo assim, de 55 anos. Só que ele tava inteiraço. Gente, pensa num homem bonito. E aí, quando ele foi lá, ele se encantou comigo. Eu achei ele bonito e tal, mas, tipo, não pensei mais à frente, sabe? Só achei ele um cara muito bonito. Mas ele ficou encantado comigo. Foi, perguntou pra minha amiga se eu era, quantos anos eu tinha, se eu era comprometida e tal. Nessa época eu já tava com 18 anos, então, tipo, eu já era maior de idade. A prima, já sabendo como ele era e querendo me tirar da situação que eu vivia, abriu o bocão pra ele. Falou que eu morava no interior, que eu tinha parado os estudos, que eu dependia do meu marido, que a minha vida era assim, assim e tal. Aí ele veio e começou a puxar papo comigo. Ela passou meu número pra ele e ele me mandava mensagem o tempo todo, querendo conversar e tal, e dando em cima de mim, puxando assunto, não sei o quê. Só que ele não queria falar diretamente pra mim, porque ele falava que ele não sabia como é que eu ia reagir. Então, como ele tinha uma amizade muito próxima com a minha prima, ele foi e falou pra ela, dizendo que ele tinha interesse em me bancar se eu quisesse ficar com ele. Parte 2. Gente, ele fez um escândalo. Começou a dizer que aquilo era um absurdo, que aquela coisa, que eu não precisava fazer aquilo porque tinha ele, não sei o quê. E, gente, sério, pra mim é a coisa mais natural do mundo. Pra mim, todo mundo faz isso. Tá, se você não faz, tudo bem, só ignora. Mas 90% das pessoas fazem. E só que eu acho que ele ficou com raiva porque ele meio que atingiu a masculinidade dele, né? Não porque ele achava que era errado. É porque eu acho que na cabeça dele ele pensou assim, tem eu e ela fica fazendo não sei o que... Tipo assim, eu não tô dando conta e afins. Coisa de mente com masculinidade. A gente brigou muito, obviamente, porque eu queria que ele entendesse o meu lado, ele queria que eu entendesse o lado dele. E foi a maior briga. E a gente passou dias e dias e dias dentro de casa só falando o básico. Parecia 2 crianças. Até que depois ele voltou atrás, me pediu desculpa, disse que tinha exagerado e tal, mas foi uma situação assim que conturbou muito o nosso casamento. E vocês? Já passaram por alguma situação dessas? Alguém já pegou vocês naquele momento? Enfim, essa é a minha história. A história que eu vou contar pra vocês hoje é sobre o dia que eu fiquei com o namorado da minha irmã, depois dela ter ficado com o meu.
Ei, fica aí que tem história nova. Eu e a minha irmã, nós nunca fomos muito amigas. Pelo contrário, a gente sempre se deu muito mal, sabe? A nossa diferença de idade era de apenas 2 anos. Mas as nossas personalidades eram completamente opostas. Então isso fazia com que a gente não se desse bem. E a minha irmã sempre foi o tipo de pessoa oferecida, sabe? Que dava em cima de todo mundo e aquilo me incomodava muito porque era algo totalmente diferente do que eu sou. Enfim, eu comecei a namorar e a minha irmã estava solteira. Tava ali namorando por mais ou menos 1 ano, quando eu descobri que o meu namorado e a minha irmã estavam tendo um caso. E eu descobri isso após ter pego o celular dele, quando eu comecei a desconfiar que ele tinha outra pessoa. Óbvio que eu fiz o maior escândalo com ele, foi a maior confusão, gritaria e tal. E ele veio com aquela história de que foi ela que deu em cima de mim, não sei o quê. E de fato, eu olhei todas as mensagens, porque ele achando que me provando que foi ela que deu em cima dele, eu ia perdoar, né? Mas eu acabei vendo todas as mensagens que ele me mostrou. No início, foi ela que começou a mandar mensagem pra ele, a dar em cima, a falar pra ficar com ela, que isso, que aquilo. Mas não muda o fato de que ele me traiu do mesmo jeito. Então eu terminei com ele, eu não perdoei, mas eu também fiquei com muita raiva dela pelo fato dela não ter me respeitado também. Aquilo abalou ainda mais a nossa relação. Era um inferno dentro de casa. Os nossos pais queriam que a gente se entendesse, né? Porque para os pais, ver as suas 2 filhas brigando é um sofrimento, né? Mas enfim, a gente brigou muito feio e tipo, a gente morava na mesma casa, mas a gente não trocava uma palavra sequer. E detalhe, ela abria a boca pra dizer que o meu namorado tinha me trocado pra ficar com ela, que ela era mais bonita do que eu, que ela não se arrependia porque isso mostrava que ela era melhor do que eu. Enfim, gente, só essas coisinhas aí que vocês podem imaginar. Eu ignorava a todo custo porque pra mim nem valia mais a pena. Passou mais ou menos uns 6 meses que eu tinha terminado meu namoro, a minha irmã apareceu namorando. Quando ele ia na minha casa, a gente se cumprimentava assim, muito superficial, a gente não tinha muito contato, eu não tratava ele mal, até porque eu não tinha nenhum problema contra ele. Ele namorava minha irmã e o meu problema era com ela, mas ele sempre foi educado comigo e eu sempre fui educada com ele. Só que não demorou muito pra eu começar a perceber que ele ficava me olhando, que ele ficava me encarando. E pra em alguns momentos em que a gente acabava ficando sozinhos, às vezes na sala ou na cozinha, ele falava algumas coisas que dava a entender que ele tava dando em cima de mim. Então eu pensei na minha cabeça, né? Quer dizer que o namorado da minha irmã pilantra tá querendo ficar comigo? Tendo que alguns meses atrás ela deu em cima e ficou com o meu namorado. E parece uma boa pegadinha do destino, né? Parte 2. De hoje é sobre o dia que eu terminei meu noivado, depois de descobrir que a amante dele era minha mãe. Ei, fiquei com a história nova. Eu e meu noivo estávamos juntos há 3 anos e às vésperas de nos casar. Desde o início do meu relacionamento, gente, ele nunca me deu motivo nenhum pra desconfiar dele. Pelo contrário, eu acho que ele sempre fez as coisas muito bem, porque eu nunca nem imaginei que poderia acontecer algo do tipo, nem com a minha mãe e nem com ninguém. A minha mãe sempre demonstrou gostar muito dele, mas, gente, eu pensava que era aquele carinho de sogra e tal, ela tratava ele muito bem. Eu nunca tinha imaginar o que de fato significava todo aquele carinho, né? Eu realmente só pensava que ela gostava muito dele pra ser meu marido, que era aquele carinho de sogra, sabe? Enfim, nunca vi maldade nenhuma. E cada vez que o casamento ia se aproximando, eu ia percebendo que ele ia ficando um pouco mais estranho comigo, sabe? Um pouco mais grosseiro até. Só que eu comecei a pensar que, tipo, era porque ele também tava estressado com o casamento, porque eu tava super estressada, né? Então eu comecei, na minha cabeça, achei que ele tava passando pelo mesmo que eu, que ele tava estressado, que ele tava ansioso e tal. E aí todo mundo falava que aquilo era normal, que às vésperas do casamento os noivos ficavam daquele jeito, mas que quando chegasse a festa, que quando passasse, ia ficar tudo certo. Então na minha cabeça aquilo era uma fase. E a minha mãe também não tava assim me ajudando muito com o casamento, sabe? Ela tava, na verdade, muito estranha, ela ficava dando uns pitacos assim, nada a ver, ficava questionando as coisas e tal. Assim, não tava fazendo o papel que eu pensava que ela ia fazer. Só que aí muita gente começou a falar que, tipo, é normal, ela tá, tipo, triste, ela tá nervosa porque tu vai sair de casa, não sei o que, ela tá sofrendo. Então, na minha cabeça, a minha mãe estava sofrendo por minha causa, por isso ela tava agindo daquela forma, não tava me ajudando com o casamento, tava sendo um pouco chata e tal, na minha cabeça, né? Até que chegou um momento em que meu noivo começou a agir muito estranho, sabe? Tipo, ele ficava escondendo o telefone, tava o tempo todo nervoso, não deixava mais eu ficar perto dele enquanto ele tava mexendo no telefone. E foi nesse momento que eu comecei a desconfiar que tinha alguma coisa fora do que deveria ser. Aí eu falei pra minha amiga, né? Ele tem outra mulher, ele tá me traindo com outra pessoa. E nisso já faltava 1 semana pro casamento. 1 semana. E eu comecei a desconfiar que ele tinha outra pessoa. E eu falei pra minha madrinha, né? Que era minha amiga. Eu falei, menina, eu preciso descobrir isso agora, porque se realmente foi isso, ainda dá tempo de eu cancelar o casamento. Ele não deixava eu pegar o telefone dele, né? A minha amiga chegou perto dele pedindo o telefone dele emprestado pra fazer uma ligação e tal, porque o dela tava fora de área. E, gente, ela inventou uma santa desculpa lá. E ele, tipo, nunca desconfiou que ela fosse mexer no telefone dele, né? E entregou o telefone pra ela desbloqueado.
E aí ela começou a mexer nas coisas, né? Tipo, ela saiu lá da sala porque ela falou, porque tava muito barulho. Então ela saiu da sala falando que ela ia pro lugar mais silencioso pra poder ligar. E aí ela começou a mexer no telefone dele. A mensagem que ela descobriu, vocês não estão entendendo. Antes de eu te falar qual foi a mensagem que ela descobriu, eu quero te fazer uma indicação de um aplicativo muito bacana que os americanos estão usando direto para tirar uma boa renda. E ele é muito simples e muito fácil de utilizar. O salário inicial é de 400 até 600 por dia, vai variar muito de acordo com o seu desempenho e as estratégias que você utilizar. Também tem suporte para qualquer ajuda que você precisar. E se você quiser saber mais sobre esse novo investimento americano, eu vou deixar o link aqui na minha bio, vai te explicar exatamente como é que funciona, mas corre porque eu vou estar tirando em breve, então é muito rápido e muito limitado. O link já tá disponível aqui na minha bio, tá bom? Quando a minha amiga voltou, ela voltou tipo com os olhos arregalados, sabe? Ela tava com uma cara muito assustada, muito espantada. Literalmente, parecia que ela tinha visto um fantasma. E aí ela foi, entregou o telefone pra ele, agradeceu e me chamou no canto. E aí ela virou pra mim e falou assim: amiga, eu sinto muito. Na hora eu já comecei a ficar nervosa, né? E perguntei o que ela tinha visto. Ela abriu a conversa, pegou o telefone dela e bateu foto das conversas. E quando eu olhei, a única mensagem, porque o restante estava tudo apagado, era uma mensagem que a minha mãe tinha deixado pra ele falando que ele tinha menos de uma semana pra escolher entre eu e ela. E que se ele não escolhesse ela, ela ia me contar do caso deles. Primeiramente, bom dia. Segundamente, eu quero compartilhar com vocês a minha indignação. Ah, Joiane, tu tá indignada com o quê? Comigo mesma. Hoje é domingo, já são quase 11h30 da manhã. Eu acordei 6 horas para ir fazer uma prova de um concurso. Para quem não sabe, eu sou formada em psicologia, né? Nesse momento pode não parecer, mas eu sou. E aí eram 60 questões, né? Para você ir lá ler, marcar a opção correta e tal. E uma questão discursiva. E qual era a questão, né? Lá era uma situação hipotética, onde tinha uma paciente que sofria de uma doença e tal. E a mãe dela resolveu internar ela para fazer tratamento psiquiátrico. Beleza. Lá eles pediam pra gente discutir essa questão, né? E falar, citar 3 direitos que essa paciente tinha no meio dessa internação. Eram 3 direitos. Eu lembrei a merda de 2. 2 direitos e eram 3. E eu bati tanta cabeça porque eu fiz um trabalho sobre esse tema na faculdade, na época que eu estagiava, onde a gente falava sobre o direito dos pacientes. Eu fiz a merda de um trabalho. E de 3 direitos eu lembrei de 2. Quando eu desisti, entreguei nas mãos de Deus, falei, é isso, próxima. Saí, entreguei minha prova, pisei o pé fora da escola, lembrei de mais 4 direitos, fora os 2 que eu já tinha escrito na prova. No mínimo, eu tenho merda na cabeça. No mínimo. Enfim, acabei deixando toda essa situação pra lá, sabe? Não quis brigar com ela e tal, onde já se viu, vou ficar brigando por causa de homem, sabe? Ainda mais por um que não vale nada, acabei deixando pra lá. E os meus pais, no meio de toda essa situação, eles são neutros, tá? Eles não se metem, não falam nada, eles fecham os olhos. Enfim, aí passou-se uns anos, né? Ela acabou terminando com ele depois, eles não ficaram mais e tal. Foi só fogo mesmo, né? Eles terminaram e tal, passou-se uns anos. Eu fui me mudar. E aí, no meio da mudança, acabei achando um pendrive que era dele, que acho que ficou comigo por algum motivo, nem me lembro, mas o pendrive dele tava comigo. Daí eu fui abrir pra ver o que que tinha, né? E tinha, assim, pasta com foto dele com a família, tinha uma pasta com fotos dele comigo e uma pasta com fotos dele com ela. E eram fotos que dava pra ver que fazia muito tempo e era da época que nós estávamos juntos. Tipo, não era só fotos deles dois, sabe? Tinha vídeos deles dois fazendo, né, as coisinhas lá e tal. Tinha, assim, vídeos que eu fiquei com vergonha só de assistir, juro pra vocês. E aí eu fiquei morrendo de raiva na hora, né? Óbvio, fiquei puta da vida. Minha vontade era de ir lá com ela questionar e tal. Mas assim, já tinha se passado muitos anos, né? Muito tempo. Não ia fazer sentido eu brigar agora. E assim, não ia dar em nada, porque mesmo depois de muito tempo, a minha irmã continuou sendo péssima, continuou me tratando mal pra caramba. Eu continuo amando a minha irmã com toda a minha força, vou dar minha vida pra ela se precisar, mas ela não tem muita consideração comigo. Eu queria ser mais como ela, assim, agir com ela como ela age comigo. Eu queria, mas infelizmente eu não consigo. Enfim, acabei optando por não fazer nada, deixar pra lá, porque não ia dar em nada, gente. Não ia dar em absolutamente nada, não valia o esforço. Então eu acabei deixando pra lá. E ela não sabe que eu vi essas fotos, que eu sei de tudo, não sabe de nada. Hoje em dia eu tô super afastada dela, sabe? Ela é alguém que me faz muito mal, mas eu sinto muita saudade, eu amo ela.
incondicionalmente, mas ela é uma pessoa que me faz muito mal, sabe? Então eu me mantenho afastada. E ela é uma pessoa, assim, tão ruim de lidar. E pra vocês verem como a vida é, que teve vários rapazes por quem ela se apaixonou depois de toda essa situação, que não gostaram dela, mas que gostaram de mim. Só que eu não tenho a mesma índole que ela. Então eu, tipo assim, não ficava com nenhum deles porque ela gostava. Enfim, gente, sinto muita falta, mas eu sei que me faz mal, então tenho que manter a distância. Mas enfim, vocês teriam feito um escândalo assim no meu lugar se vocês descobrissem uma situação dessa anos depois? E detalhe, quando a gente chegou lá, ela agiu super natural, começou a falar da obra, da reforma da casa, disso, daquilo, de uma forma super natural. Nem parecia que dias atrás ela tinha pedido dinheiro porque estava passando fome. O meu noivo, nós ficamos chocados, nós ficamos horrorizados com aquela situação porque não parecia real. Tipo, a mulher pegou dinheiro falando que tava passando fome e de repente começou a mexer na casa e falava como se fosse a coisa mais normal do mundo. Só que nesse dia foi a gota d'água pra ele, né? Eu voltei pra minha casa, ele ficou na casa dele. Só que nós continuamos trocando mensagens, né? Conversando sobre aquela situação. Até que de madrugada, que ele tinha ficado lá, ela pegou o telefone dele e viu todas as mensagens que nós tínhamos trocado. A invasão de privacidade foi enorme. E ela acordou ele aos gritos, xingando, ofendendo, falando um monte de coisas pra ele. Só que assim, foi a gota d'água pra ele, porque ele nunca tinha sido tão ofendido por ela. Ele resolveu se afastar dela 100%, porque nem ele aguentou mais. E até hoje a gente escuta, a gente ouve falar que ela odeia o nosso relacionamento com todas as forças. Ela fala mal da gente pra todo mundo que ela pode. E eu fico incentivando até ele a ir visitar e conversar com ela e tal, porque é mãe dele. A tentar ter uma boa relação, agora que ela não pode mais atingir o nosso relacionamento, mas ele não quer de jeito nenhum. E ela ainda vive falando por aí que ele é extremamente egoísta por não querer pagar o cabelo, a maquiagem, o vestido pra ela ir no nosso casamento. Nem sei nem se ele vai convidar ela. Enquanto isso, os meus pais estão ajudando e apoiando a gente ao máximo. Inclusive, eles deram um terreno pra gente construir a nossa casa. Nós já construímos a casa. O casamento é daqui a um mês. A casa tá toda mobiliada, toda pronta, esperando pela gente, enquanto a mãe dele sabe falar mal, só sabe querer destruir os nossos sonhos, se fazendo de vítima, de coitada, só pra pegar o dinheiro do filho. Na verdade, ela só quer luxo em cima de luxo. Mas, enfim, essa é a minha história. Repete comigo, se você não tem dinheiro sobrando, não empreste pra ninguém. A minha mãe emprestou o dinheiro da minha casa pro meu irmão e pra minha cunhada fazerem a festa de aniversário do meu sobrinho sem a minha permissão. Ei, porque tem história nova. Eu me separei já tem algum tempo. Meu ex-marido me deu um bom valor para que eu pudesse dar entrada na minha casa própria. Porém, já faz uns meses que eu tô juntando um pouco mais porque eu quero dar uma entrada bem considerável para que a parcela do financiamento fique bem mais baixa, mais acessível ao meu bolso. Com isso, o dinheiro que ele me deu está guardado lá no banco até eu conseguir atingir o valor que eu preciso. Só que todo mundo da família sabe da existência desse dinheiro, inclusive minha mãe, meu irmão e minha cunhada. Minha sobrinha, a filha deles, vai fazer 1 ano de idade e eles querem fazer uma mega festa, uma mega produção. Só que o problema é que eles não têm condições de bancar uma festa nesse nível. E eles, sabendo que eu tenho dinheiro guardado, começaram a perguntar se eu não poderia emprestar para que eles fizessem a festa da filha deles e eles iriam me pagando devagar. Até porque eu não tinha pretensão de utilizar de imediato aquele dinheiro. Gente, na mesma hora que eles me fizeram a proposta, eu neguei, porque é um dinheiro extremamente importante para mim. É o dinheiro da minha casa e esse negócio de emprestar dinheiro, principalmente para a família, nunca dá certo. Ainda mais para pessoas que eu tenho certeza que não vão me pagar e que não têm condições de me pagar. Então eu neguei. Mas para que eu fui negar, né? Quando eu neguei, meu irmão começou a me chamar de egoísta, disse que eu não queria ajudar, que eu não queria colaborar, que eu não ligava para a felicidade da filha dele, sendo que a menina vai fazer 1 ano, ela não vai nem se lembrar dessa festa. A minha mãe também começou a me perturbar, falando que eu estava sendo extremamente egoísta com meu irmão e com a minha cunhada por não emprestar o dinheiro pra eles. Realmente não estava nem ligando, eu falei não e não vou dar. Só que tem um problema, esse dinheiro está depositado na conta da minha mãe. O que foi que eu pensei na minha cabeça? Eu não quero esse dinheiro comigo, porque quando tem dinheiro comigo na minha mão, eu sou uma pessoa extremamente incontrolável. Eu vejo as coisas, eu quero ir gastando. Então o que foi que eu pensei? Eu vou botar na conta da minha mãe, que é uma pessoa de confiança, porque assim eu não vou ter acesso a ele com facilidade e eu não vou gastar com facilidade. Mas aí que foi o meu erro, pelo fato de eu ter deixado esse dinheiro com a minha mãe, ela foi e emprestou o dinheiro pro meu irmão, pra minha cunhada fazerem a festa de aniversário sem a minha permissão. Eles fizeram toda a festa e eu nem tava sabendo da onde tiraram o dinheiro, mas eu falei, não é meu, então eles que se virem. Só
que eu e meu ex-marido, nós somos muito amigos. A gente realmente terminou por coisa de um relacionamento. Recentemente ele recebeu uma herança. Então ele veio e falou, eu vou te dar o restante que você precisa pra você comprar a sua casa e viver em paz. E ele veio e me deu o restante que eu precisava. Quando eu fui pedir da minha mãe a outra parte pra que eu pudesse comprar a minha casa à vista, porque nem ia ser mais financiada, o dinheiro simplesmente não existia mais. Ela tinha dado pro meu irmão e pra minha cunhada fazerem o aniversário. Tapa no rosto, soquinho na costela. Safado, gostoso, 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 gostoso. Nisso que ela veio pra cima de mim, gente, eu não tive nem reação de me defender. Eu não tava nem entendendo o que tava acontecendo. Logo em seguida, ele já veio e tirou ela de cima de mim. Os outros colegas que estavam lá foram e, tipo, me levaram pro outro canto e tal. E eu fiquei, gente, o que tá acontecendo? Essa mulher é louca, por que ela fez isso e tal? Vão lá, ela vai bater nele. Eu querendo defender ele, porque eu não sabia o que tava acontecendo. Aí ele ficou, tipo, levou ela pra fora lá do nosso trabalho, ficou conversando, gritando com ela lá pra fora e a gente ficou dentro. E eu fiquei desesperada, tipo, gente, vamos lá, o que tá acontecendo, não sei o quê. Até que um dos colegas que ajudou ele a separar chegou comigo e falou assim, então, aquela ali é a esposa dele. Eu virei e falei assim, como assim esposa dele? Aí os outros dois colegas que estavam lá, tipo, já começaram a ficar meio assim, de cabeça baixa e tal. Aí foi que a pessoa veio e falou pra mim, é porque ele é casado com aquela mulher ali há não sei quantos anos lá, falou. Falei assim, como assim ele é casado? Vocês sabiam que ele era casado? Porque vocês estão falando na maior naturalidade. Aí todos eles ficaram calados, nenhum deles me respondeu, então eu já entendi que eles sim, eles sabiam. Eu me levantei, fui pra dentro do banheiro e comecei a chorar, muito. Até que ele, né, o meu namorado, veio, bateu na porta do banheiro e pediu pra conversar comigo. E ele foi me contar que aquela mulher era a mulher dele, que ele era casado com ela há muito tempo e que ela tinha descoberto que ele estava tendo um caso com alguém do nosso trabalho, mas ela não sabia quem era. E ela descobriu que era eu no momento que eu fui, chamei ele de amor na frente dela. Eu fiquei o tempo todo calado, escutando ele falar, tipo, fiquei calada e comecei a lagrimar, eu fiquei sem reação até pra brigar com ele. Simplesmente levantei, peguei as minhas coisas e fui embora pra minha casa. Eu não tava nem aí se eu tava largando meu trabalho no meio do expediente. No outro dia, quando eu cheguei, eu fui direto falar com a minha chefe, né, pra ver como é que ia ficar a minha situação, porque eu simplesmente tinha largado ali o trabalho no meio do expediente. E todos os meus colegas vieram pra querer conversar comigo, mas eu não quis papo com ninguém, porque pelo que eu fiquei sabendo, todo mundo sabia, todo mundo tava acostumado a mentir junto com ele. Eram todos muito amigos dele, então com todo mundo que ele se envolvia, todo mundo concordava, tentava ajudar, dizia que ele era solteiro, enfim. Fui conversar com a minha chefe também sabia. Também estava sabendo. E por causa disso, ela sentiu pena de mim, ela meio que não me deu nenhuma advertência nem nada por eu ter saído no meio do expediente. E assim, a vontade que eu tinha de pedir demissão foi muito grande. Mas eu não podia me dar esse luxo porque eu estava precisando daquele emprego. Se eu saísse, se eu me demitisse naquela hora, eu ia passar por muitos perrengues na minha vida. Então eu optei por não sair. Mas eu me afastei de todo mundo do meu trabalho e a relação ficou extremamente profissional. Já faz uns 4 meses que isso aconteceu. Até hoje, o inferno, o infeliz, fica me perturbando. Ele fica atrás de mim pra querer voltar. Mas eu não aceito. Os meus outros colegas tentam se chegar comigo, tentam fazer amizade de novo, mas eu não aceito. A minha chefe também ficou bem sentida, sabe? De vez em quando ela tenta puxar um assunto comigo, mas ela não posso tratar mal, né? Eu trato com educação e tudo, mas eu cortei todos os laços que eu tinha com todo mundo naquela empresa. E eu tô correndo, todos os dias eu tô procurando um outro emprego pra que eu possa sair de lá, porque eu me sinto extremamente mal de estar no meio daquelas pessoas. Mas enfim, essa é a minha história. E aí, gente, foi a maior confusão, né? Meu pai foi pra cima dele, ele tava armado, as pessoas estavam desesperadas com o que poderia acontecer. Conseguiram segurar o meu pai, mas ele ainda chegou a machucar um pouco esse meu primo e foi muita confusão. Minha mãe tava extremamente envergonhada, né, de ter sido pega naquela situação e o meu pai nesse dia foi muito violento, então ele bateu muito na minha mãe, ele só não bateu mais porque o meu avô acabou intervindo naquela situação toda. E aí não foi pior. Mas meu pai se separou da minha mãe e ele acabou indo embora de casa. Ele literalmente me abandonou lá com ela e eu fiquei morando com ela na capital. Mas as coisas só foram piorando, né? Eu fiquei muito traumatizada, eu fiquei tendo crises, as minhas notas na escola eram baixas, eu brigava muito com a minha mãe. A minha mãe também se afundou numa depressão muito grande. Ninguém entendia por que eu era daquele jeito. Todo mundo falava que era pura rebeldia. Mas a verdade é que eu não conseguia contar o que tinha acontecido comigo, né? Até que depois de um tempo meu pai acabou perdoando a minha mãe e eles voltaram a se relacionar de novo e tal, mas meu pai continuou sendo uma pessoa muito violenta e sempre batia na minha mãe, era uma coisa só. Eu só consegui, de fato, contar pra minha mãe, pro meu pai o que aconteceu comigo quando eu já tava ali por volta dos meus 16 anos. A minha mãe, coitada, se sentiu extremamente culpada de nunca ter percebido e ainda ter se envolvido, né, com esse rapaz. Meu pai estava disposto a viajar para o interior e ir atrás desse meu primo para fazer o pior que vocês podem imaginar, mas graças a Deus ele acabou não indo e o desastre não foi maior. Mas aquilo acabou acarretando mais brigas ainda no casamento dos meus pais, porque ele culpava ela muito por tudo. Até que eles se separaram de novo e o meu pai foi embora, mas depois de um tempo ele teve algumas doenças e acabou falecendo.
fiquei morando com a minha mãe, mas eu não me sentia muito confortável de estar morando com ela. Eu sei que, de fato, ela não tem culpa, né? Porque, tipo, não é como se ela tivesse ido lá e falado pra ele fazer ou apoiado, coisa do tipo. Mas eu não me sentia confortável de morar com ela, sabe? Então eu acabei saindo da casa e hoje em dia eu moro com o meu namorado. Eu tenho 24 anos, ele sabe de tudo, ele me apoia, ele me ajuda pra caramba. Infelizmente, a minha mãe tá em uma depressão muito grande. Eu tento ajudar ela da forma que eu posso, eu não abandonei a minha mãe, mas tem sido muito difícil porque eu tenho os meus próprios traumas pra lidar. Eu sei que pra gente ajudar alguém, a gente precisa estar bem também, né? Mas enfim, essa é a minha história. E foi isso. No meio de toda a confusão, veio uma galera pra cima da gente pra tentar me tirar de cima dela, né? E eu tava, tipo, com muita raiva, aquilo tinha me abalado pra caramba, gente. Eu fiquei arrasada e saiu uma força de mim que eu não sei de onde foi que saiu. Aquela raiva toda, eu não sei, me transformei em outra pessoa. E aí, tipo, meu marido veio, me levou pra casa e quando nós chegamos em casa, ele foi perguntar o que tinha acontecido. E foi que eu falei pra ele o que ela tinha dito. Pelo menos nessa hora ele me defendeu, ficou do meu lado. Ele ligou pra ela, primeiro perguntou como é que ela estava e depois ele falou um monte de coisa pra ela. Disse que ela não tinha o direito de falar aquilo pra mim. Eu não esperava que ela fosse uma mulher tão cruel e vocês acreditam que ela negou tudo? Ela falou pra família que eu simplesmente fui agressiva com ela, que eu simplesmente tinha inveja dela porque ela podia ter filhos e eu não, e por isso eu tinha batido nela. Ninguém da família acreditou que ela tinha falado aquilo pra mim. Graças a Deus, a única pessoa que acreditou em mim de fato foi o meu marido, porque ele já conhecia a peça, né? Já conhecia a mãe dele, já sabia como ela era, então sabia que ela tinha sim capacidade de falar uma coisa daquelas pra mim. Então ele falou muita coisa pra ela, disse que não acreditava em como ela podia ter sido tão cruel e tudo. E ela negou o que pôde, mas meu marido não acreditou nela. E desde esse dia eu nunca mais voltei na casa da minha sogra e ela também não frequenta a minha casa. Ela fica falando por aí que ela só vai voltar a falar comigo se eu pedir desculpas pra ela, mas eu já falei que eu não vou pedir desculpas. Porque ela me ofendeu num nível muito baixo, até pra ela eu achei aquilo muito cruel. E eu já falei pro meu marido que quando a gente conseguir o nosso filho, porque nós já demos entrada em um pedido de adoção, não vou deixar ela ter muita proximidade com meu filho, porque vai saber se ela vai tratar ele da forma correta, porque se ela fala pra mim que eu não tenho capacidade de ser mãe, o que ela vai fazer com uma criança que não é do sangue dela? Sabe? Eu não sei o que vai passar na cabeça daquela mulher. Então eu já falei pro meu marido que ela não vai ter tanta proximidade assim com ele e o meu marido, graças a Deus, concorda comigo. O meu marido continua frequentando a casa dela, né? Afinal, é mãe dele, não vai parar 100% de falar com ela, mas ele não deixa mais ela me ofender. A partir desse dia ele tomou uma decisão e ele não deixa mais ela me ofender, não deixa mais ela falar de mim, não deixa mais ela se intrometer de nada, porque ele viu que naquele dia ela me machucou num nível muito profundo e que eu nunca vou perdoar ela por isso. Mas enfim, essa é a minha história. E foi isso. Não, e na hora que eu vi ele, eu fiquei gelada, né? Eu fiquei tipo, e aí, a gente conta, a gente não conta? Será que ela já sabe? Será que ele já contou? Uma infinidade de possibilidades, né? De opção. Aí meu namorado falou assim, não, vamos aproveitar o almoço, vamos conversar, conhecer, né? E aí a gente vai deduzir se ela já sabe ou não, caso ele fale alguma coisa ou ela fale alguma coisa. Mas até lá, vamos ficar na nossa, né? Vamos ficar calados. Só que ele já tinha falado pra ela isso, né, que a gente era namorados e tudo, e aí ela veio, tipo, ele comentou comigo que vocês namoraram e tal, tipo, veio na maior coisa de brincadeira, né, e eu, tá, se pra você tá tudo ok, pra mim tá tudo melhor ainda. No final, quando eu tava sozinha com meu namorado, eu fiquei, tipo, e aí, a gente vai falar alguma coisa pra tua mãe? Sobre como ele é, de fato, que ele realmente não vale nada, que ele é interesseiro, que ele é isso e tal. E aí meu namorado falou assim, não, a gente tem que avisar pra ela, falar como é que ele é e tal. Mas, gente, pra que a gente vai se meter no relacionamento dos outros, né? Porque no final a gente acaba saindo como errada. O meu namorado tava super preocupado, né, com a relação deles dois e tal. Afinal, ele é filho, né? E eu também tava preocupada porque, tipo assim, eu gostava muito da minha sogra, gente, muito mesmo. E só eu sei o quanto que eu sofri na mão daquele cara. Então eu não queria que ela passasse pelo mesmo, sabe? Eu não queria. Mas aí quando eu vou me meter no relacionamento dos outros, o que que acontece? Tá com ciúme, ela ainda gosta do ex, não tá aguentando ver ele junto comigo, tá com ciúme, não sei o que e tal, então a gente acaba saindo como errada, né? E aí o que aconteceu? Nós chamamos a minha sogra pra conversar, né, e tal, pra falar como é que de fato ele era, pra dizer tudo que ele tinha feito comigo, que era pra ela ter cuidado e tudo. E foi exatamente o que aconteceu. Ela ficou com raiva de mim, ficou com raiva do próprio filho dela. Gente, a partir desse dia, a mulher simplesmente resolveu que ela ia me odiar, só porque eu resolvi falar, avisar pra ela tomar cuidado com o tipo de cara que ele era. Porque na cabeça dela eu tava com ciúmes. E aí várias vezes eu tentei conversar com ela, né? Falar que não era isso, que eu não tava com ciúmes. De fato, eu só queria alertar ela pro tipo de pessoa que ele era. Que era pra ela tomar cuidado, porque ele não era todo aquele príncipe encantado que ela tava vendo e tudo.
E aí ela ficou falando que ele não era desse jeito, que ele poderia até ser, mas que agora ele não era mais, porque ele era apaixonado por ela e tudo, que eu tava com ciúmes, enfim, gente. Quando eu comecei a perceber que não ia dar em nada e que eu ia sair como a errada da história, eu resolvi deixar pra lá. Resolvi falar, então tá bom, se é isso que a senhora quer, pois boa sorte, eu espero de verdade que eu esteja errada e a senhora esteja certa. Porque eu não quero que a senhora sofra nem um pouco com o que eu sofri na mão dele. Só que não acabou dando em nada, sabe? Porque desde esse dia ela ficou com raiva de mim, ela não fala comigo direito e começou a querer infernizar o meu relacionamento com o meu namorado, dizendo que era pra ele me deixar, porque eu não gostava dele, porque eu gostava do namorado dela, enfim. Falando esse tipo de barbaridade que vocês já conhecem, né? Só que como meu namorado já sabia de toda a fama dele, porque antes mesmo dele começar a namorar com a minha sogra, eu já tinha contado como era o nosso relacionamento, então ele já sabia que aquilo não tinha fundamento, né? O que ela tava falando. Até hoje, gente, eles ainda estão juntos. Já tem mais ou menos uns 2 anos que eles estão juntos. O meu relacionamento com a minha sogra nunca mais voltou a ser o mesmo por causa disso. Só que assim, o relacionamento deles dois é um verdadeiro inferno. Um verdadeiro inferno mesmo, porque eles vivem brigando. Eles vivem discutindo. Eles são daquele tipo de casal que quando briga vai pra brigar na porrada mesmo. Fora as 300 traições que ela já pegou da parte dele, mas ela vive perdoando, né? Então, fazer o quê? A gente simplesmente não se mete, porque todas as vezes que os filhos dela tentaram se envolver de alguma forma, ela brigou, ela expulsou da casa, ela fez a maior coisa. E até nas vezes em que eles brigaram de ir pra porrada mesmo, que os meninos quiseram denunciar e tal, ela ficou do lado dele mesmo, o relacionamento dele sendo abusivo desse jeito. Ela não quis prestar queixa. Toda vez que eles chamavam a polícia, ela dizia que não era nada, que não era nada, que não era nada. E ficava por isso mesmo. De fato, a gente já não fala e não faz mais nada. Porque todas as vezes que a gente tentou, saímos como errados da história. E ela ficou com raiva da gente. Então, o jeito é acompanhar de longe, né? Torcer para que não aconteça uma tragédia. E é isso. Mas, enfim, essa é a minha história. Cara, eu fiquei possessa de raiva, porque eu sei que eu fiz sim. Eu ajudei muito, 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 muito. Eu só deixei de lavar algumas louças. Eu fui deitar de madrugada pra acordar muito cedo. Quer dizer que eu tinha, assim, que ir lavar a louça e ir viajar sem dormir, sabe? Eu tava muito estourada, assim como ela também tava, eu entendo. E aí, o pior ainda tá por vir. O pior é que eu e meu namorado, a gente tá planejando casar ano que vem, né? E a gente já tá comprando as coisas da nossa casa e tal. Só que ele quer que ela continue morando com a gente, porque ele não quer que a bonita fique sozinha. Mas eu sei que essa convivência não vai dar certo, porque toda vez a gente briga, toda vez ela fica jogando indiretinha. Essa não é a primeira vez que ela liga pra família dele pra querer falar mal de mim, que ela tenta jogar todo mundo contra mim. Eu já tentei muito me aproximar dela, muito, muito mesmo, mas eu não consegui. Ela não deixa, sabe? E tipo assim, depois dessa situação, eu acabei pegando um ranço maior ainda da cara dela. Tipo assim, como é que a pessoa me taxa de preguiçosa só porque eu deixei de lavar algumas panelas? Entendeu? Então assim, essa situação fez eu pegar uma raiva da cara dela, e eu não quero que ela more comigo com meu namorado. Tipo assim, eu já falei pro meu namorado que eu não quero que ela more com a gente, porque eu sei que não vai dar certo. Mas ao mesmo tempo eu entendo que, tipo, é só eles dois, sempre foi só eles dois durante a vida toda, e eu entendo que ele não queira deixar ela sozinha e tal, mas ao mesmo tempo eu não sei o que fazer, porque se eu deixar ela morar com a gente, provavelmente a nossa vida vai ser um inferno. E se eu não deixar ela morar com a gente, o mais provável é que todo mundo vai ficar com raiva de mim, porque vai dizer que eu fiz ele largar a irmã dele por causa de mim. E agora eu não sei o que fazer. O que vocês fariam no meu lugar? Enfim, foi... Homens, sempre que vocês tiverem a oportunidade de defender a mulher de vocês, defendam. Porque depois você perde, aí, né, fica chorando. Ei, fica aí que tem história nova. Eu tinha 16 anos quando eu resolvi sair de casa porque eu não me dava bem com a minha mãe de jeito nenhum, sabe? Era um inferno viver com ela. Só que nesse tempo eu conheci um rapaz que ele tinha exatamente a mesma idade que eu. E ele me convidou pra morar com ele. A avó dele tinha uma boa condição financeira, então ela tinha várias casas e ela resolveu dar uma dessas casas pra gente morar. Como foi ela que criou ele tinha ela como mãe, então automaticamente ela era minha sogra. E uma dessas casas que ela deu pra gente ficava um pouco distante, sabe? Ficava em uma outra cidadezinha, um pouco distante de onde ela morava. E a única condição que ela impôs pra deixar que a gente morasse juntos, sozinhos lá e tal, é que a gente não parasse de estudar, já que a gente ainda era novinho e tal, ainda estávamos no ensino médio. E até aí tudo bem, nós fomos morar juntos e continuamos estudando. De início até que era ok, a gente conseguia conciliar a casa, a escola, tudo. E ela queria estar visitando a gente todo mês, pelo menos uma vez, um mês ela queria ir pra lá e ficar passar uns dias com a gente e tal. E no início pra mim não tinha problema nenhum, ela sempre me tratou muito bem e tal, mas não demorou muito pra ela começar a mostrar quem ela realmente era. Tipo assim, ela que sustentava a gente, né? Ela tinha dado a casa, ela mandava comida, dinheiro e tal, porque ela não queria que a gente trabalhasse, ela queria só que a gente estudasse. Então era ela que sustentava a gente. Então assim, quando ela começou a implicar comigo,
eu não podia falar muita coisa, porque eu tava dependendo dela, né? Eu tava vivendo às custas dela. Então, tudo que ela falava, eu tinha que calar minha boca e aceitar. Só que as implicâncias dela foram ficando maior, sabe? Eu não podia fazer absolutamente nada dentro de casa, que tudo tava errado. Se eu varria a casa, tava errado. Se eu passava pano na casa, tava errado. Se eu fazia uma comida, tava errada a forma como eu tinha temperado a comida. Qualquer coisa que eu fizesse dentro da casa era motivo de implicância, sabe? Qualquer coisa que eu fizesse, eu tava fazendo errado. E como eu não falava nada, né? Eu só aceitava, ela entendeu que ela podia continuar me maltratando e me humilhando cada vez mais. Então chegava a pontos que ela me ofendia, que ela me xingava, que ela dizia que eu não servia pra nada, que eu não prestava pra fazer nada, que eu não sabia fazer nada, que eu era uma péssima mulher, que eu era uma péssima nora, que eu era uma péssima dona de casa. E o tempo todo ela me humilhava, gente. Ela falava coisas absurdas. Só que ela falava sempre na frente do meu namorado, né? Do meu marido e tal, sei lá. E ele nunca falava nada. Ele simplesmente, tipo, fingia que não tava escutando nada o tempo todo. Ela me ofendendo e tal. E ele via que eu ficava mal com aquela situação. Porque apesar de eu não fazer nada, não falar nada na hora, depois eu ficava super triste. Eu começava a chorar e tal. Porque eu não entendi o porquê que ela implicava tanto comigo. E ele via que aquela situação me deixava muito mal, mas ele nunca falava nada, ele nunca me defendia, ele nunca, tipo, nem sequer falava pra ela, ei, poxa, pega um pouquinho leve, ela tá aprendendo, ou se tá errado, ensina nada. Ele não falava nada, nada, nada. E aquilo era uma das coisas que mais me deixavam triste, porque ele via que era uma coisa que me magoava muito e ele nunca falava nada. Enfim, terminamos o ensino médio, né? E aí eu comecei a ir atrás de um emprego. E quando eu consegui um emprego, gente, ela implicava demais. Ela falava pro meu namorado que era pra ele me tirar do emprego, porque aquilo ia atrapalhar minha vida, porque eu não tinha que trabalhar, eu tinha que trabalhar só dentro de casa e tal, que era ruim, e que não precisava preocupar com dinheiro porque ela ia bancar a gente. Mas a que custo, né? Ela queria bancar a gente e me humilhar ao mesmo tempo. Tipo, ela não queria que eu trabalhasse porque ela queria continuar me controlando, sabe? E se eu trabalhasse, logo eu ia ter meu dinheiro, logo eu não ia precisar mais da ajuda dela. Mas ela ficava infernizando meu namorado para que ele me tirasse do meu trabalho. E aí conseguiram me tirar do trabalho. E aí ela começou a falar que era pra eu ir atrás de um curso técnico, de um curso superior, que ela ia pagar e tal, que era pra eu preocupar em me estudar e tal. Eu não entendo. Ela queria que eu estudasse, mas não queria que eu trabalhasse. Então, enfim. Falei, tá, né? Não tem muita coisa a se fazer, eu dependo dela e se ela quer pagar pelo menos isso pra eu sair de casa. E eu fui pro curso. Eu me inscrevi lá em um curso técnico, né? Só que lá eu conheci um rapaz. Logo, ele virou meu melhor amigo e não demorou muito pra ele começar a falar que tava apaixonado por mim, que tava gostando de mim e tal. E ele sabia todas as condições em que eu vivia, como era a minha relação com a minha sogra, como era a minha relação com meu marido, tudo. E ele estava disposto a me tirar daquela situação. E eu também tava gostando muito dele. A gente se apaixona pela forma como a gente é tratada, né? Quando tem uma pessoa que te trata ruim e uma outra que vem e te trata do jeito que você sempre quis, que você sempre sonhou, não é difícil se apaixonar, né? E eu também tava gostando muito dele. E ele estava disposto a me tirar de lá. E a gente começou a se envolver, né, de forma errada, e eu ficava com medo de contar e tal. Só que teve um conhecido que viu nós dois no nosso curso ficando e contou pro meu marido, né, entregou que eu estava tendo um caso lá. O meu marido, quando descobriu, transformou a minha vida em um inferno. Sabe o que ele fez? Ele me trancou dentro de casa para que eu não saísse, não falasse com ninguém, nem tivesse contato com esse rapaz com quem eu tava ficando. Eu literalmente fui Uber da amante do meu namorado e levei ela até ele em um motel. Ei, fica aí que tem história nova. Quando a gente acha que não tem como a vida ter tantas coincidências, a gente descobre que tem, né? Bom, nessa época eu era estudante e ao mesmo tempo Uber. Eu rodava em horários em que eu não estava na faculdade, pra conseguir um dinheirinho a mais, né? Estava precisando de uma rendinha. Eu tinha um namorado nessa época que até então era estudante também. Nosso relacionamento parecia o relacionamento perfeito, né? E aí a gente descobre que não existe relacionamento perfeito. Real, a gente não tinha problemas de relacionamento, muito pelo contrário, eu achava nosso relacionamento muito tranquilo. E ele nunca tinha me dado motivos nenhum pra desconfiar que ele estava me traindo. Pelo contrário, eu confiava muito nele. Certa vez eu saí da faculdade, eu estudava de manhã, ele também estudava de manhã. Nós combinamos de almoçar juntos, nos encontramos, almoçamos e tal, e depois ele supostamente ia para o trabalho dele, eu ia pra rua rodar. Que era o que eu fazia, era a minha rotina de todos os dias. Isso eu tava na rua rodando, esperando, até que veio uma chamada e era uma moça. Aceitei a corrida, tudo, fui até o endereço dela, peguei ela e levei para o destino. Quando eu vi o destino, era um motel. Mas assim, eu já tinha levado vários casais até motéis, então aquilo pra mim, ó, não significava absolutamente nada. Eu não tinha vergonha, não ficava constrangida nem nada. E enquanto a gente tava indo pra lá, eu ia conversando com ela dentro do carro. Ela era aquele tipo de passageira que te conta a vida toda. Então ela tava conversando muito, super aberta e tal, falando que ela ia encontrar um namorado e tal, que ele já tava lá esperando ela, que inclusive era ele quem ia pagar a corrida. Enfim, ela conversando super de boa. E aí ela começou a falar pra mim que esse rapaz, ele tinha uma namorada, mas que o relacionamento deles estava muito ruim. Ele não terminava com essa namorada dele porque ela era uma pessoa doente, porque ela
ficava ameaçando se matar, que ela ficava perseguindo ele, que ela não aceitava o fim do relacionamento e tal, mas que ela tava esperando, porque eles dois iam ficar juntos, uma hora ele ia terminar comigo e tal. Enfim, todo aquele papo, né? Ele literalmente meteu na cabeça dela de que eu era uma pessoa transtornada e que ele tava só esperando o momento certo pra terminar comigo pra ficar com ela. Enfim, escutei aquilo já sabendo que provavelmente não era verdade, porque era papo de homem, mas eu também não falei nada, né? Só ficava tipo, ah, sim, entendo. É, realmente, essas coisas acontecem. Então a gente vai concordando com a passageira, né? Beleza. Quando eu cheguei lá, entrei no motel e entrei na garagem do quarto que ela tinha me falado, né? Desceu do carro e falou assim, eu vou só lá dentro pegar o dinheiro com ele pra pagar. Eu falei, tudo bem. Fiquei lá esperando. Ela foi e entrou e eu fiquei parada lá dentro. E só que quem voltou não foi ela pra pagar. Quem voltou foi o tal homem que tava esperando ela. E quem era esse tal homem? O meu namorado. Parti quem era a amante do meu marido e entreguei a traição dela para o marido dela. Ei, fica aí que tem história nova. Eu sou casada com meu marido há 11 anos e hoje nós temos 2 filhos. Mas na época que tudo isso aconteceu, nós tínhamos apenas um. E assim, toda essa história aconteceu de fato na época da pandemia. E ele é técnico em enfermagem e na época ele teve a oportunidade de trabalhar em outro estado. E pra gente que estávamos precisando ter uma condição de vida um pouco melhor, ele acabou aceitando. Mas naquela mesma época o meu casamento estava muito bem, estava às mil maravilhas. Então ele ir trabalhar em outro estado por um período de alguns meses não parecia ser a pior coisa do mundo, já que aquilo ia nos ajudar muito financeiramente falando. No início era tudo normal. Claro, a gente sentia saudade um do outro. Aquele início realmente é um pouco mais complicado, né? Mas a gente conversava todos os dias. Ele sempre demonstrava o interesse dele em voltar, porque tava com saudade de mim, do filho e tal. Mas assim, não demorou um mês, ele já começou a mudar completamente o comportamento dele. E começou a chegar perto do aniversário do nosso filho, né? E o combinado é que ele ia vir pra festa de comemoração do aniversário. Só que assim, antes dele vir pra cá, foi briga atrás de briga. E eu tava sentindo que ele ia querer se separar de mim, sabe? Porque ele sempre falava que quando ele chegasse a gente ia conversar, que ia ter uma conversa, e ele tava frio, tava distante e tal. Então eu sempre imaginei que quando ele chega aqui, ele vai se divorciar de mim. Com certeza ele conheceu outra pessoa, gostou, quer ficar com ela e vai se divorciar. Veio pro aniversário do nosso filho e tal. Apesar da gente estar um pouco distante, a gente manteve relações. E nesse período eu acabei engravidando. Só que aí as coisas foram meio que voltando ao normal e tal. E ele falou que ele só ia terminar o contrato dele e que ele ia voltar pra casa. Então eu pensei, bom, aquilo que estava acontecendo passou. Era impressão minha, não tinha outra na história. Aí beleza, mas foi só ele voltar pra lá que ele começou a ficar estranho de novo. Começou a ficar todo frio, distante e tal. E quando tava faltando uma semana pra acabar o contrato dele e ele voltar pra casa, eu descobri que eu tava grávida. E aí ele ficou com muita raiva. Ele começou a dizer que eu tinha engravidado de propósito só pra ele não vir embora. Sendo que quem tinha falado que ia vir embora quando acabasse o contrato era ele, não eu. Eu tava entendendo absolutamente nada do porquê daquele comportamento dele. Eu sei que no meio das nossas brigas eu fui humilhada de todas as formas que vocês podem imaginar, porque eu tinha engravidado segundo ele de propósito. Por fim, a gente acabou passando um mês separados. Quando acabou o contrato dele, ele não veio pra casa, ele foi pra casa da irmã dele, e nós ficamos um mês separados, e eu ali boiando sem saber o que estava acontecendo. E já que nós estamos falando sobre um suposto caso de traição, cata só essa dica que eu tenho pra te dar. Eu acabei de descobrir um aplicativo novo que é de monitoramento, e você consegue ter acesso a todos os aplicativos que a outra pessoa está usando no celular dela, inclusive a localização em tempo real. Também é um aplicativo muito bom para você, mãe, pai, que quer monitorar o que as suas crianças assistem ou fazem no celular. É muito importante a gente ter esse controle sobre o que os nossos filhos estão vendo na internet, né? Já que hoje em dia a gente estamos expostos a tudo. Então é muito importante a gente monitorar o que as nossas crianças estão vendo ou fazendo. De qualquer forma, esse aplicativo é super completo. E como eu falei para vocês anteriormente, dá para você acessar todos os aplicativos que o seu companheiro ou suas crianças têm no telefone. Tipo assim, todos mesmo. Se você tá pensando em ver as conversas do seu namorado com aquela pessoa que você desconfia, sim, dá pra ver. Então, se você se interessou e quer saber como, acessa o link que tá aqui na minha bio. Mas se por acaso você não conseguir acessar, me chama na rede vizinha que eu te ajudo, tá bom? Até que depois de um mês separados, tava eu me humilhando pra que ele voltasse pra casa, né? Apesar de eu ter sido humilhada, depois eu ainda fui me humilhar pra fazer ele voltar pra casa, ele aceitou. Não demorou muito, eu peguei uma conversa dele no WhatsApp com uma outra pessoa, onde ele falava que ele tava muito triste porque a menina que ele tinha conhecido na outra cidade tinha desistido de vir embora pro nosso estado pra ficar com ele. Ou seja, ele só aceitou voltar comigo e ir pra casa porque a amante dele desistiu de vir embora pro nosso estado pra ficar com ele. Ele ia me largar com os nossos filhos pra ir ficar com ela. Eu ainda descobri que ela era casada também. E é óbvio que eu não deixei isso passar em branco. Parou, ela passou, sarrou, gostou, sorriu. E a minha sogra que expulsou o meu marido da nossa casa. Ei, fica aí que tem história nova. Então, quando eu me casei com meu marido, a gente estava mais ou menos 2 anos juntos.
A minha sogra é uma mulher extremamente rígida, sabe? Rígida pra caramba mesmo. E assim, ela nunca foi de me tratar mal, nunca me desrespeitou, nem nada. Mas assim, a gente não é melhores amigas, mas também não se dá mal, sabe? A gente tem uma relação de respeito e tal. Aí o meu marido, ele é filho único, né? E a minha sogra, além da casa em que ela tem, que ela mora com o meu sogro, ela tinha mais uma casa que ela alugava. E quando nós decidimos nos casar, ela decidiu que ela iria dar essa casa que ela tinha pra gente. Porque assim, foi tudo acertado de boca, né? Tipo, essa casa aqui eu construí pra quando meu filho quisesse se mudar, quando meu filho quisesse ter a vida dele, a esposa e tal, a casa é de vocês, podem ficar. Assim, a gente nunca foi atrás de passar a casa pro nome do meu marido, nem nada, enfim, era burocracias que a gente achava que não tinha necessidade de fazer naquele momento, né? Na verdade, a gente ficava enrolando pra fazer. Porque a gente nunca achou que ia ter problemas, né? E ser expulsos ou coisa do tipo. Então, a gente sempre ficava adiando a passagem do nome pro nome do meu marido. E quando a gente já tava ali mais ou menos 1 ano de casados, né? Morando na nossa casa e tal, eu descobri que eu estava grávida. E pra mim foi uma alegria e tal. Era um filho totalmente planejado. Mas com a gravidez, pouco tempo depois, na verdade, de ter descoberto, meu marido começou a agir muito estranho e tal. Desconfiei. Enfim, descobri que ele tinha outra mulher. Aquela situação me deixou tipo... Caramba, o que é que eu vou fazer agora? Eu acabei de engravidar do cara e descubro que ele tá me traindo. O que é que eu vou fazer da minha vida? E depois de muita reflexão, depois de pensar muito, eu decidi que eu não ia aceitar aquela situação, por mais que eu estivesse grávida. Eu ia me divorciar, eu ia me separar. Aí o que foi que eu pensei? Vou sair da casa, porque a casa não é do meu marido, a casa é da minha sogra. Eu não posso nem questionar, brigar nem nada, porque com certeza ela vai ficar do lado do filho dela e não vai deixar eu brigar, fazer nada pela casa. Aqui, antes de ir embora, obviamente, a gente tinha que falar pra família que a gente estava se divorciando, que eu tava indo embora e tudo. E assim, eu não medi esforços pra dizer a verdade sobre o porquê que eu e ele estávamos nos divorciando. Quando a minha sogra perguntou, eu falei, porque o seu filho fez isso e isso. Gente, pausa na história bem rapidinho, porque eu tenho um recado muito importante pra vocês. Eu simplesmente acabei de descobrir um aplicativo novo, onde eu consigo me divertir jogando vários jogos super bacana e ainda assim faturar uma receitinha, sabe? Sabe do que eu tô falando? Vou deixar um vídeo pra vocês explicando como baixar, como ter acesso a esse aplicativo aqui direto na minha bio, tá? Mas, por favor, corram, porque o vídeo pode sair do ar a qualquer momento. Então não perde essa oportunidade, vai na minha bio e entra agora lá no link que eu deixei pra você descobrir como faz pra ter acesso a esse aplicativo. Corre lá. Quando a minha sogra descobriu o que o meu digníssimo tinha feito, né? Ela não falou nada, ela tipo ficou me escutando calada. Eu falei, ok. Ela pegou e falou assim, vou chamar o meu filho que eu preciso falar com ele. Aí ela chamou ele lá na sala e eu fiquei lá, tipo, tava arrumando as minhas coisas. Aí ela virou pra ele e perguntou se era verdade o que eu tava falando, se a gente tava se divorciando por causa daquele motivo mesmo. E ele falou que sim, que era verdade e tal, que ele tava arrependido, não sei o quê, mas que eu não tinha aceitado e tal. Aí a mãe dele simplesmente virou pra ele e falou, arrume as suas coisas. Aí ele ficou tipo assim, como assim arrumar minhas coisas? Aí a minha sogra virou pra ele e falou assim, ela não vai sair da casa. Quem vai sair é você, porque essa casa agora é do meu neto. Não, você não tá pedindo muito. Se você tá em um relacionamento amoroso, ou até mesmo em uma amizade tóxica, onde tem aquela pessoa que você tem que estar pedindo pelo menos o mínimo, onde você tem que estar pedindo que ela faça o mínimo por você, que implora 5 minutos de atenção, e de repente você começa a pensar, talvez eu que esteja exigindo demais, talvez eu que esteja pedindo muito dessa pessoa. Só tenho uma coisa pra te falar. Não, você não tá pedindo muito. Você só tá pedindo pra pessoa. Bom, ela começou a puxar assunto comigo, né? Aí eu falei, ok, não vou deixar a menina falando sozinha, né? Não vou ser arrogante, nem mal educada, nem nada. E comecei a conversar com ela também. E aí, gente, no meio de toda a conversa, ela começa a falar do casamento dela, do marido dela. E ela solta que eles são muito felizes, que eles se amam, que eles estão juntos, que o casamento deles é maravilhoso, que o filho dele é maravilhoso. Enfim, gente, ela pintou o casamento deles como um conto de fadas, sabe? E aquela situação, a cada palavra que ela falava, parecia que entrava uma faca assim em mim. Tive que engolir a seco, né, e parabenizar ela pelo casamento maravilhoso que eles tinham. Depois de ouvir tudo que eu ouvi, eu entendi que ele realmente estava me fazendo de idiota, que ele estava me fazendo de trouxa e que eu não queria aquilo ali pra mim. Então, fui pra casa, chorei a noite toda, tudo que eu podia chorar, eu chorei. E quando foi no outro dia, eu terminei literalmente de vez com ele. Falei pra ele que nem adiantava mais ele vir atrás de mim, nem falar mais nada, porque eu não acreditava mais e que era pra ele ficar longe de mim. Ele ainda tentou alegar, né, falando que as coisas não eram como ela tinha dito, que não sei o quê. Aí eu peguei e falei pra ele que não, que pra mim tava claro que eu tava sendo a besta da história, que eu não queria mais nada. E literalmente, a partir desse dia, a gente não teve mais nada. A gente mal se fala no trabalho, a gente nem se olha pra falar a verdade. E aí, exatamente em junho desse ano, tipo, bem recente mesmo, um outro colega de trabalho
meu veio me falar que o fulano tinha se metido na maior confusão e tava correndo risco de perder o emprego. Porque parece que ele tava se envolvendo com uma outra menina de um outro setor aqui da empresa. E a mulher dele descobriu, pegou as mensagens e fez o maior escândalo. Veio na empresa tirar satisfação, foi a maior confusão. E ele tava correndo aí esse risco de perder o emprego. Por fim, não acabou dando em nada, sabe? Mas eu fiquei muito triste quando eu fiquei sabendo dessa situação, né? Porque eu amava ele, ainda amo. E várias vezes eu já tentei, já pensei em pedir as contas do meu trabalho, porque pra mim é muito difícil ver ele todos os dias. Mas eu preciso do emprego, né? Então eu não posso me dar esse luxo de sair só por causa de um homem. O jeito é aceitar as consequências da escolha que eu fiz. Enfim, foi isso. Gente, nós ficamos lá no restaurante, eu achei que ela nem ia aparecer, porque ela demorou muito pra chegar, eu já tava triste, achando que ela não tinha acreditado, que ela não ia aparecer, sei lá. Porque na realidade eu queria que ela pegasse ele com as mãos na massa, sabe? Que ela a visse com os próprios olhos dela. Porque uma coisa é uma desconhecida chegar e falar, tô ficando com o teu marido. Era mais fácil dela nem acreditar. Então eu queria, provar pra ela o que tava acontecendo. E aí, eu sentei numa posição em que eu via quem entrava no restaurante, ele tava de costa. Quando eu vi a mulher dele entrando no restaurante, na mesma hora que ela olhou na nossa direção, onde a gente tava, eu vi ela vindo andando, e ele tava, de mãos dadas comigo, eu falei que eu ia no banheiro, me levantei tão rápido que eu fui em direção ao banheiro, quando eu vi a mulher chegou, dando porrada nele no meio do restaurante, dando muito tapa nele, e eu vi aquela situação, gente, a mulher começou a quebrar o pau no restaurante. Vocês acham que eu voltei pra mesa? Eu não voltei, depois de um tempo, eu saí pelos cantinhos e fui embora, deixei a mulher lá fazendo escândalo com ele, que até hoje ele nem sabe o que foi que aconteceu comigo, pra onde, que banheiro foi esse que eu fui, que eu não voltei mais. E depois disso, ela ainda me mandou mensagem pra conversar e tal, a gente conversou, eu mandei todos os prints das minhas conversas com ele, marcando tudo, pra ela ter todas as provas que ela precisava. Graças a Deus, ela foi uma pessoa bem sensata, ela não brigou comigo, ela não discutiu, não me ofendeu, não foi atrás nem nada, me escutou com muita atenção e tal. E ele depois me mandou mensagem, querendo me pedir desculpa, querendo ficar comigo e tal, mas é óbvio que eu não aceitei, bloqueei ele, excluí ele de vez da minha vida. E pra ele parar de ser tão idiota, querer ter duas ao mesmo tempo, que além de eu ter deixado ele, a mulher dele também largou ele e ele não ficou nem com uma e nem com outra. Simplesmente mexeu com as mulheres erradas. E enfim, eu escolhi ser mãe da minha filha, mas eu decidi que o pai dela não seria pai. Ei, fica aí que tem história nova. Quando eu conheci ele, eu tinha 15 anos e ele tinha 18. Nós nos conhecemos pelo Facebook, né? Começamos a conversar, tudo, criamos uma amizade. Depois começamos a nos encontrar, começamos a ficar. E eu, uma mera adolescente, me apaixonei logo de cara. Ele me pediu em namoro, ele me apresentou pra família dele, mas ele não conhecia a minha família. Eu sabia que pelo fato dele ser mais velho, o meu pai e os meus irmãos, que eram muito ciumentos, eles iam implicar demais com esse relacionamento. Não demorou muito também pra que a gente começasse a brigar, a discutir por questões de ciúmes, do meu lado. Porque, gente, eu era uma adolescente, né? E por ele ser mais velho, eu sentia muitos ciúmes dele com outras mulheres. E a gente brigava muito por isso, porque ele não aguentava muito o meu ciúme. E ele nunca era de postar nada sobre o nosso namoro nas redes sociais, o que me deixava ainda mais insegura. Ele não aguentou o meu ciúmes e acabou terminando comigo. Eu chorei, eu implorei, eu me ajoelhei pedindo pra ele não terminar comigo e tal, mas não teve jeito e eu acabei desistindo. Nisso nós passamos um mês separados. Até que depois desse um mês ele me mandou mensagem dizendo que tava com saudades e tal. E eu, como ainda era muito apaixonada por ele, na mesma hora aceitei voltar. Só que ele não queria namorar, ele só queria que a gente tivesse ali um rolo, uma amizade colorida. E como eu gostava muito, eu aceitei o mínimo que ele tinha pra me oferecer. Enfim, o tempo foi passando, depois de um tempo eu fui morar com o meu avô, que tava muito doente, precisava de alguém pra ajudar e tal. E lá eu conheci o vizinho dele, que era exatamente da mesma idade que eu. E esse vizinho dele começou a demonstrar muito interesse em mim. Só que como eu ainda era apaixonada no outro, eu não dava muita confiança nele. E ele se declarava, fazia tudo por mim, e eu lá apaixonada pelo outro. Até que um dia eu saí com o meu amigo colorido, né, o meu ex-namorado, e nisso não parava de chegar mensagens de outras meninas pra ele. E quando eu pedia pra ver, ele não deixava, começava a falar que a gente não tinha nada, que não sei o que ele era livre e tal. E nisso eu decidi que era pra eu parar, né, de ser besta, e resolvi dar uma chance pra aquele vizinho do meu avô. Tá? Que era muito claro que o outro nunca ia querer mais nada sério comigo. Acabei sumindo ali da vida do rapaz que eu gostava, né, porque também tava acontecendo um monte
monte de coisas na minha vida naquele momento. Além do meu avô doente, meu irmão também acabou ficando doente e ficou internado. Enfim, dei uma sumida da vida dele. Até que depois eu acabei voltando com aquele meu ex-namorado, porque eu não conseguia esquecer ele. Larguei o vizinho lá do meu avô, que era apaixonado por mim, e voltei para as migalhas do outro, porque eu não conseguia esquecer, eu não conseguia deixar pra lá, eu não conseguia me apaixonar por outra pessoa. Só que era um inferno, gente, porque ele não queria nada com nada. Eu perguntava se nós não iríamos ter alguma coisa, ele falava que não, que a única coisa que ele poderia me oferecer era aquela amizade colorida, que ele não gostava de mim pra namorar, que isso, que aquilo. Assim, ele só faltava esfregar na minha cara, que ele só me queria para os momentos que ele precisava. Ele só faltava esfregar, mas eu não queria enxergar. Fora as várias mensagens que eu vi ele trocar com outras meninas. Então, tipo assim, era óbvio que ele não queria nada comigo. E ele era muito moleque, apesar dele ser mais velho do que eu, parecia que eu era mais madura do que ele. E sempre que ele tinha a oportunidade, ele me humilhava, ele me menosprezava, ele me tratava mal, que eu era isso, que eu era aquilo e tal. Enfim, até que eu engravidei, né? Com 16 anos já estava eu grávida. Então eu tive que contar pra minha família. Só que eu não cheguei a contar de quem era o filho, né? Eu não sei, me deu muito medo, muita coisa de contar quem era. E como eu tinha acabado de andar, né, com o vizinho do meu avô, os meus irmãos, a minha família, todo mundo pensou que fosse dele. E foram falar que eu estava grávida dele. E ele ficou super feliz. Só que aí ele veio conversar comigo e eu falei, olha, então, eu não tive coragem de contar, eu preciso contar realmente, mas não é teu, é do outro e tal. Contei pra ele tudo, que o bebê não era dele, enfim. Só que ele virou pra mim e falou que não tinha problema, que se eu quisesse, ele assumia o meu filho como dele. O dia que a amante do meu namorado veio me contar sobre o caso deles. Ei, fica aí que tem história nova. Eu e meu namorado, nós já estamos juntos há mais ou menos 8 anos. A gente se conhece desde a adolescência e hoje, na fase adulta, a gente ainda tá juntos. Só que faz uns 2 anos, mais ou menos, que a gente resolveu abrir o nosso relacionamento, ficar com outras pessoas e tal. Isso sempre foi muito bem conversado entre a gente e nós nunca tivemos problemas com relação a isso. Pelo contrário, a gente é super de boa. A gente só fala, olha, hoje eu vou sair com tal pessoa, hoje eu vou ficar com tal pessoa. A gente sempre tem essa comunicação. Eu sei que tem muita gente que não gosta de relacionamento aberto, que acha um absurdo, mas se você não faz, tá tudo bem. Pra gente dar super certo, então vamos focar no que realmente é importante. Enfim, o meu namorado já tava ficando com essa menina aí há mais ou menos uns 2 meses. Só que eles se viam, tipo assim, uma vez na semana, sabe? E eu sabia quem ela era, porque todo mundo com quem a gente ficava, a gente contava um pro outro, a gente mostrava fotos, então eu deixava ciente, né? Só que ele não contou pra ela que o nosso relacionamento é aberto. Na cabeça dela, ele tava traindo eu com ela. Porque, gente, eu acho engraçado que para as pessoas parece que é muito mais absurdo você ter um relacionamento aberto do que você trair de fato o seu companheiro. Ah, mas relacionamento aberto é desculpa pra trair, só que trai com permissão, não sei o quê. Gente, na minha concepção, traição é quando você quebra a confiança de alguém, é quando você engana uma pessoa. Se ambos estão de acordo, eu não me sinto traída, eu não sinto que ele quebrou minha confiança, eu não sinto que eu estou sendo enganada, então, pra mim, a gente não tá traindo e ponto. Essa é a minha visão. Então, assim, na cabeça das pessoas é muito mais sério, muito mais, sei lá, você ter um relacionamento aberto do que você trair seu companheiro. Então, a gente nunca contava pra ninguém que nós estávamos tendo um relacionamento aberto, porque as pessoas sempre julgavam a gente. Então, com todo mundo que eu ficava, eu falava, olha, eu tenho um namorado, eu tenho uma pessoa e tal. Com todo mundo que ele ficava, ele falava, eu tenho um namorado, eu tenho uma pessoa. Só que a gente não falava que era um relacionamento aberto. Então, na cabeça dessas pessoas, a gente estava traindo nossos companheiros e a gente, tava nem aí também. Enfim, ele tava com essa menina aí há uns 2 meses. Só que ele sempre deixou claro pra ela que não era pra ela ter nenhum tipo de esperança, que ele nunca ia me deixar pra ficar com ela. Então, que não era pra ela se sentir presa a ele, que ela poderia sair, que ela poderia ficar com outras pessoas, porque de fato ele não tinha intenção de ter relacionamento nenhum com ela, que ele nunca iria me deixar pra ficar com ela. Então, ele sempre foi muito claro. Então, ela aceitou ficar com ele nos termos que ele falou. Só que ela começou a gostar dele e começou a pressionar pra que ele terminasse comigo pra ficar com ela. E ele falou pra ela, eu te avisei que não era pra você criar esperanças, que era pra você sair, conhecer outras pessoas, não era pra ficar só comigo, porque eu não tinha intenção de deixar minha namorada e tal. Isso é uma coisa, gente, que eu posso afirmar pra vocês que ele realmente falou, porque eu via as trocas de mensagem, né? Ele me mostrava e tal, a gente sempre foi muito aberto. Então eu via, ele mandava áudios, ele conversava com ela por ligação, mandava mensagem no WhatsApp, o tempo todo sendo claro. Então eu posso afirmar que ele foi sincero com ela desde o início. Mesmo assim, ela acabou gostando dele. Mesmo assim, ela não saiu com outras pessoas, mas ela não saiu de fato porque ela não queria.
Ele chegou com ela e falou assim, ó, eu acho melhor a gente terminar esse nosso rolo agora, antes que você saia muito mais machucada, né? Então, tipo, ele terminou com ela. Só que na cabeça dela, ele tava me traindo. Então, o que foi que ela pensou? Vou contar pra namorada dele, pra ela terminar com ele e ele ficar sozinho e ficar comigo. Uns 2 dias depois que ele terminou o rolo deles dois, né? Ele me falou, eu terminei porque aconteceu isso e tal. Passou uns 2 dias, adivinha quem me manda mensagem no meu Instagram denunciando o suposto caso de traição dele. Aí eu pensei, como é que eu vou explicar pra essa menina que eu já sabia de tudo desde o início? Parte 2. A história que eu vou contar pra vocês hoje é sobre o dia em que eu apanhei da esposa do meu namorado. Ei, fica que tem história nova. Eu conheci ele através da minha prima, na época em que ela ficava com ele. Direto nós saíamos pra festas, bares, vários programas assim, com o nosso grupo de amigos e ele sempre no meio. Ele sempre foi uma pessoa muito bacana, muito legal, muito educado, muito engraçado, muito gentil, muito tudo. Só que o rolo dele sempre foi tipo um fica, sabe? Nunca foi nada sério. Logo depois eles terminaram, mas ele continuou saindo com a gente, afinal nós todos tínhamos virado amigos. Até que ele começou a dar em cima de mim e tudo, mas eu conversei com a minha prima, eu falei, olha, fulano tá dando em cima de mim e tal, não sei o que. A minha prima falou assim, olha, se tu quiser pode ficar com ele, eu não sinto nada, foi só um rolo, a gente só ficou. Se tu quiser pode ficar, por mim não tem problema. Então eu comecei a dar confiança pra ele, naquela época eu tava sozinha, tava aproveitando a vida e tal. Não demorou muito pra ele me pedir em namoro e eu aceitei. E nós passamos exatamente 6 meses namorando. E ele lá o tempo todo comigo, com os meus amigos, indo pra cima, indo pra baixo, conhece minha família, faz isso, faz aquilo. E eu conheci a irmã dele. Pra vocês terem uma noção de como a família toda é uma família que não vale nada, eu conheci a irmã dele. Porque ele falava pra mim que a mãe dele já tinha falecido, que os pais já tinham falecido, que era só ele e a irmã dele. Beleza, eu tava extremamente apaixonada por ele. Como eu não tinha nada a esconder, eu batia foto, eu fazia vídeo, eu fazia stories, eu postava em todos os lugares, em todas as redes sociais que eu tinha. Porque até então ele era meu namorado e eu não tava devendo nada pra ninguém. E pelo contrário, tinha uma conta no Instagram onde ele mal mexia, era uma conta privada, tinha pouquíssimas pessoas realmente muito próximas e ele quase nunca postava, mas eu pensava que era o jeito dele, né, que não gostava muito de rede social e tal. Mas eu sempre postava. E o meu Instagram também era privado, então eu acho que por isso que ele não se preocupava muito. Eu tinha, sei lá, uns 200 e poucos seguidores só. Só que o que a gente não contava é que um desses meus seguidores conhecia ele e conhecia a esposa dele, porque essa pessoa encaminhou os meus stories, os meus vídeos, as minhas fotos, todas para a esposa dele. Um belo dia, eu estava no meu trabalho, nessa época eu era vendedora de loja, entrou uma mulher e eu fui para atender essa mulher. Quando eu cheguei perto dela, a mulher não deixou nem eu sequer abrir a boca. Ela simplesmente me deu um tapa no meio do rosto, me jogou no chão e começou a me bater muito. E eu, como eu era besta, como eu era frouxa, gente, eu não sabia nem revidar. Eu só fiquei ali no chão apanhando da mulher. Conseguiram separar a gente da briga, né? Conseguiram tirar a mulher de cima de mim. A mulher que tava me ofendendo, me chamando de piranha, de vagabunda, disso, de aquilo. E eu, tipo, chamando ela de louca, né? Porque eu não sabia quem ela era. Perguntei por que ela tava fazendo aquilo, o que eu tinha feito, que eu nem conhecia ela e tal. Aí ela foi e falou que aquilo era pra eu aprender a não mexer com o marido dos outros. Parte 2. Eu descobri que eu era amante atendendo a mulher dele na loja onde eu trabalhava. Ei, fica aí que tem história nova. Tudo isso aconteceu quando nós já estávamos há mais ou menos uns 2 meses namorando. Isso namorando, porque antes disso foi mais uns 3 meses só ficando, só desenrolando e tal. Parecia ser um relacionamento, ó, super saudável. Ele já conhecia a minha família, todo mundo gostava dele e tal, mas eu não conhecia a família dele. Porque, segundo ele, ele morava sozinho na cidade onde a gente morava e a família dele era toda do interior e tal. Mas ele sempre vivia dizendo que ele ia marcar um final de semana, um feriado, pra me levar pra conhecer a família dele. E até aí, ok, né? Ele era um cara que tinha muito dinheiro, ele era muito bem sucedido. Então, eu conhecia um dos apartamentos dele, eu vim descobrir isso depois, né? Ele sempre me levava lá e eu achava que lá era a casa dele, até eu descobri depois que não era a casa dele, que era só um dos apartamentos que ele tinha, que ele alugava, acho que naqueles meses estava desocupado. Então, ele me levava lá pra fingir que era o apartamento dele, que era a casa dele onde ele morava. Então, assim, como que eu ia imaginar que ele era casado, né? Aqui, ele tinha uma casa onde ele me levava. Ele já era um cara mais maduro, sabe? Então, ele não tinha redes sociais. Só eu tinha, então, como ele não tinha, eu entendia que ele não gostava e tal, então também não tinha como saber que ele era casado através das redes sociais. Enfim, nosso relacionamento estava indo tudo perfeito, tudo às mil maravilhas, eu estava extremamente apaixonada por ele, estava indo tudo muito bem. Até que chegou o momento da bomba explodir de vez. Antes de eu te contar como foi que aconteceu, eu preciso te dar um recado muito importante. Se você é maior de idade e tá precisando ter a sua rendinha extra ou ter a sua independência financeira, entra no link que tá na minha bio, fala com a minha amiga Ana, que a minha amiga Ana tá mudando vidas todos os dias.
dias. E cada vez mais eu recebo feedbacks de pessoas que mudaram de vida trabalhando com a internet e trabalhando de casa. Então, se você quer saber como trabalhar da sua casinha ou de qualquer lugar que você estiver e fazendo uma rendinha maravilhosa todos os dias, você entra agora no link que tá na bio e fala com ela. Bom, eu trabalhava em uma loja do shopping, era uma loja de uma marca muito grande, então era uma loja onde só pessoas que tinham muito dinheiro frequentavam, porque eram peças muito caras. E eu trabalhava lá. Essa mulher veio, entrou na loja e eu fui direto atender ela. E ela era aquele tipo de pessoa extremamente simpática, sabe? Que falava com todo mundo e tal. Ela acabou de te conhecer e já contava a vida dela todinha. Ela era esse tipo de pessoa. Então, quando ela veio, eu comecei a atender ela pra ver o que ela queria. Ela foi me falando como ela gostava. Ela tava com a filha dela. E a filha dela também tava, tipo, escolhendo as coisas. E a gente conversava. Realmente era uma mulher bem tagarela. Falava de tudo. Mas ao mesmo tempo muito simpática e muito educada. Enfim, no meio de todo o atendimento, a gente conversando, eu já tinha notado que a filha dela tinha um rosto muito familiar, mas eu não conseguia identificar com quem que ela se parecia. Eu só achava muito familiar, mas eu não conseguia identificar, sabe? Enfim. E aí, no meio de toda a nossa conversa, ela acabou soltando que além das coisas que ela estava comprando pra ela, ela também queria comprar um negócio pro marido dela, porque era aniversário dele no outro dia. E ela ia comprar o presente pra ele e tal. E aí, no meio de toda a conversa, ela acabou soltando o nome dele. Aí, tipo, era o mesmo nome do meu namorado, né? Mas poderia ser uma extrema coincidência. Só que quando ela falou o nome dele, eu falei, cara, é o mesmo nome do meu namorado. O aniversário do meu namorado é amanhã também. Aí eu olhei pra filha dela e foi aí que eu identifiquei que a filha dela era a cara do meu namorado. Então, assim, o marido dela tinha o mesmo nome do meu namorado. Faziam aniversário no mesmo dia. E a filha dela era a cara do meu namorado. O que poderia ser? Pra vocês verem como a vida é e como nada fica escondido por muito tempo, né? Tóxica ao ponto de descobrir quem é amante do meu namorado, virar amiga dela e fazer ela sentir culpa por estar me traindo com ele. Ei, fica aí que tem história nova. Eu já estava junto com meu namorado há 2 anos quando eu comecei a desconfiar que ele tinha outra, sabe? Mesmo as atitudes de sempre. Começa a esconder o celular, começa a deixar em modo avião pra não receber mensagem, fica desconfiado com qualquer coisa, enfim. Comecei a desconfiar. E eu não sabia a senha do celular dele, né? Ele não deixava eu saber. Mas uma vez eu fiquei, tipo assim, olhando de canto de olho e eu consegui gravar qual era a senha pra desbloquear o telefone dele, né? Depois de um tempo, eu esperei o momento certo dele pelo menos largar o telefone um momento, né? Ele foi tomar banho e deixou o celular perto de mim. E aí eu aproveitei o tempo pra ir vasculhar todo o telefone dele. Encontrei a amante, uma conversa extremamente íntima, fotos íntimas, tudo. Pela conversa toda, ela sabia que ele tinha uma namorada, ela sabia de tudo, inclusive ela me ofendia enquanto conversava com ele. E ele achava muita graça, né? Mas enfim. Peguei o contato dela, peguei o nome, o contato, enviei pro meu telefone. Quando ele saiu do banheiro, eu me fingi de plena. Fingi que eu não tinha acontecido absolutamente nada. Eu comecei agindo completamente normal. Nisso, eu procurei o nome dela também nas redes sociais, né? No Instagram dele. E achei o perfil da menina. Era a mesma menina da conversa com ele. Comecei a seguir ela. Não demorou muito, ela veio e me seguiu de volta. Muito rápida. Comecei devagar, sabe? Comecei curtindo uma foto aqui, curtindo uma foto ali, respondendo um story aqui, fazendo um comentário e tal. E ela começou a dar esse mesmo retorno pra mim, sabe? Eu curti uma foto dela, ela curtiu uma foto minha. Eu comentava uma foto dela, ela comentava uma foto minha. Eu respondia os stories dela, ela começou a responder os meus. Aí eu, caramba, tu é doida mesmo, né? Enfim, a gente começou a ir puxando assuntos pelos stories, sabe? Tipo, respondia os stories dela, ela respondia os meus, e aí a gente ia puxando assunto, puxando assunto, puxando assunto. Até que a gente começou a pegar uma certa intimidade nas redes sociais, sabe? E a gente trocou contatos e começamos a conversar muito pelo WhatsApp, formamos uma amizade. E aí eu cheguei com ele, né, na maior inocência. Ah, porque eu tô fazendo amizade com essa fulana aqui. Ele começou a botar defeito desde o primeiro dia que eu mostrei pra ele que eu tava fazendo amizade com ela, né? Óbvio, pelos motivos de que ela era amante dele. Não ia dar confiança, né? Falava que não, que ele precisava conhecer ela, que ela era uma mina muito boa, muito legal, muito gentil. Enfim, gente, eu virei muito amiga dela. Muito, muito, muito. Gente, eu virei uma irmã. Eu mimava aquela mina no nível. Eu chamava ela pra sair. Eu chamava ela pra ir pros lugares comigo. Eu levava comida pra ela. Eu mandava coisas pra casa dela. Eu convidava ela pra todo lugar que eu ia, eu convidava ela e ela sempre ia. As coisas da minha casa, eu convidava ela pra minha casa também, ela vinha. E nisso, eu continuei olhando o telefone dele, né? Continuei olhando as conversas pra ver se eles falavam alguma coisa de mim e tal. E a maioria das conversas era ele falando pra ela se afastar de mim, que não, que aquela amizade não era boa e tal. E ela falava que não, que ela não ia se afastar porque ela gostava de mim, não sei o quê. Mas em nenhum momento citava terminar o relacionamento deles, nada, nada, nada. Ela só falava pra ele que ela se recusava a se afastar de mim. Comecei a puxar esse assunto com ela. Comecei a falar pra ela que eu achava que eu desconfiei que meu namorado tava me traindo, que eu tava muito triste porque eu amava muito ele, porque se ele terminasse comigo, se ele tivesse outra mulher, eu não ia aguentar. Eu falei pra ela que eu ia
Enfim, gente, eu fiz o maior drama que só vocês vendo. E chorei no colo dela. E eu via na expressão dela que ela tava muito desconfortável escutando tudo aquilo, sabe? No momento que eu comecei a chorar, ela começou a chorar junto comigo. Aí eu perguntei pra ela assim, mas por que tu tá chorando, amiga? Então ela, não, é porque eu fico triste de te ver desse jeito, tal, não poder fazer nada. Continuei ali, gente, entrando na cabeça dela. Minha melhor amiga, eu só confiava nela, não sei o quê. Continuei entrando na cabeça dela. Até que, em uma das vasculhadas que eu dei no telefone dele, né, que eu continuei vendo pra ver se eles falavam de mim, tinha uma mensagem dela lá terminando com ele. E ele insistindo pra ela não terminar, insistindo pra eles continuarem e tal. E ela falava pra ele que ela não aguentava fazer o que ela estava fazendo comigo. Que ela me considerava muito e ela não ia conseguir continuar fazendo aquilo comigo. E terminando com ele e tal. Ele insistiu, depois ele deixou pra ela e falou, ah, tá bom, quer terminar? Termina e vai seguir tua vida, siga a minha, e é isso. Vou arranjar outra amante. Aí eu vi que eles tinham terminado, né? Peguei e marquei um dia pra ela ir na minha casa e ele ir também. Só que sem avisar os dois que eu tinha marcado com os dois no mesmo dia, no mesmo horário e tal. E por incrível que pareça, eles chegaram os dois ao mesmo tempo, exatamente ao mesmo tempo na minha casa, né? Quando eles chegaram, se viram, acharam aquilo, tipo, estranho os dois estarem ali. Eles entraram, né, e tal. Botei eles na sala da minha casa. Parei na frente dele e falei assim, agora que vocês dois já terminaram o relacionamento de vocês, tá na hora de eu terminar o meu relacionamento com vocês. Eu não quero a minha prima na minha casa com o meu marido. Ei, fica aí que tem história nova. Eu já tô junto com meu marido há 6 anos. Assim, um total de relacionamento. E logo quando eu conheci ele, que a gente tava começando a namorar, minha família sempre foi muito acolhedora. Então, na época que nós começamos a namorar, foi bem uma época que a minha família estava reunida para fazer uma festa de família e tal. Tinham criado um grupo no WhatsApp para todo mundo se acertar. E colocaram ele nesse grupo porque a minha mãe sempre foi muito acolhedora, como eu falei. Ela disse que ele ia participar da festa, que ele queria que ele participasse de tudo. Enfim, achei até bacana. Só que eu tenho uma prima que ela cresceu junto comigo, mas depois que nós chegamos na fase adulta, a gente acabou se afastando um pouco porque nós, de fato, temos personalidades muito diferentes. E essa minha prima, ela sempre foi muito atirada, sabe? E na época, tava todo mundo no grupo do WhatsApp, ela começou a mandar algumas mensagens, assim, ela mandava mensagens falando que era coisa da festa e tal, mas eu sabia que a intenção dela não era essa. E ela não chegou a, de fato, assim, dar em cima do meu marido, a chamar ele pra sair, ou mandar foto, coisas do tipo. Mas ela fazia umas indiretas, ela fazia umas brincadeiras assim, que era meio estranho. Inclusive, na época que ele era meu namorado, ele chegou a me mostrar essas mensagens, porque ele chegou pra mim e falou assim, será que eu tô ficando doido? Eu tenho a sensação que ela tá dando em cima de mim, mas não tenho certeza. Aí só que, enfim, ele me mostrou e tal, na época eu não falei nada pra ela, eu errei aí, era pra eu ter falado. Eu falei apenas pra minha mãe, mostrei pra minha mãe, e a minha mãe falou assim, não é isso, não sei o que e tal. Peguei e deixei pra lá e ele também não deu mais confiança pra ela, né? Recentemente, eu e meu marido, nós tivemos um filho, né? E a minha licença maternidade já está se encerrando. Então, nós começamos a procurar alguém pra ficar com o nosso filho no período em que nós estamos trabalhando. E nisso, a minha mãe falou assim, tem aquela tua prima, ela tá desempregada e tal, tá precisando. E eu acho que ela não ia se importar de ser a babá do teu filho. Só que assim, gente, o meu marido, ele trabalha 4 vezes na semana e ele folga 3. É tipo assim, dia sim, dia não, sabe? Então vai ter dias que ele vai estar em casa. Só que a gente já tem aquele histórico dela ter dado em cima dele lá no início do nosso relacionamento. Tá certo que já faz anos, ela não voltou a agir daquela forma, mas a gente tem aí esse histórico. E eu falei pra minha mãe que eu não queria colocar ela dentro da minha casa. Aí a minha mãe me perguntou o porquê e eu fui e falei pra ela que eu não confiava nela pelo que ela tinha feito lá nesse meu relacionamento. Aí pronto, gente, a minha mãe começou a falar que isso era besteira minha, que já fazia anos, que era implicância, que não tinha nada a ver, que ela não ia fazer isso, que ela não ia fazer aquilo e tal. E eu falei pra minha mãe que eu não vou colocar ela dentro da minha casa. E principalmente pra ficar sozinha com meu marido em alguns dias em que eu não estiver em casa. Mas a minha mãe, achando que ainda manda em mim, foi e falou com essa minha prima e com a mãe dela, que é a irmã da minha mãe, que ela ia ser babá do meu filho. E aí quando a mãe dela veio me perguntar, eu falei que não, e falei a mesma coisa pra ela, o motivo pelo qual eu não queria. E aí a mãe dela, vulgo a minha tia, começou a falar pra todo mundo que eu era muito egoísta de não querer dar o emprego pra ela e, acima de tudo, extremamente insegura, porque sabia que a filha dela tinha chances de tirar o meu marido de mim. O surto que foi o dia em que a minha melhor amiga descobriu que eu estava tendo um caso com o pai dela. E fica aí que tem história nova.
Bom, eu e essa minha amiga, a gente se conhece desde a adolescência. A gente estudou juntas o ensino médio e tudo. Quando essa história aconteceu, nós estávamos com 25 anos e continuávamos sendo as melhores amigas de sempre. Logo, eu já conhecia a família dela há muitos anos, ela já conhecia a minha família há muitos anos. E eu sempre tive uma quedinha pelo pai dela, sabe? Eu achava ele muito bonito e tal, mas eu nunca dei em cima dele, eu nunca fiz absolutamente nada. Pelo contrário, eu respeitava muito ela, respeitava a mãe dela, porque ele era casado. Tinha aquela paixonite de adolescente, sabe? Eu nunca dei em cima dele, ele nunca deu em cima de mim, a gente sempre se tratou com muito respeito. Que há um tempo atrás, ele acabou se divorciando da mãe dela, né? E eles se divorciaram de uma forma muito amigável, sabe? Eles realmente decidiram se separar porque eles não se viam mais como casal. Não houve traição, não houve briga, não houve absolutamente nada. Tanto que quando eles se separaram, eles viraram amigos. Então, de fato, foi uma separação, assim, muito tranquila. E nessa época eu já tinha passado por outros namorados e tudo, mas eu estava solteira. Mas aquela paixonite que eu tinha pelo pai dela sempre ficou aqui dentro, sabe? Apesar de eu não falar e não fazer nada, ela sempre tava aqui dentro. Eu nunca falei pra minha amiga, óbvio, né? Porque eu tinha maior vergonha de contar isso pra ela. Mas enfim, a minha amiga sempre foi de fazer muitas resenhas na casa dela, né? Muitas festinhas e tal, chamar os amigos pra beber e tudo. Em uma dessas, o pai dela estava em casa, ele não se misturava muito. Ele ia lá, ele bebia um pouquinho, conversava um pouco, depois ele ia pro quarto dele. Porque a minha amiga ficou morando junto com o pai dela. Só que uma dessas resenhas, eu tava muito na cozinha, eu tava fazendo várias coisas, e ele ficou lá um bom tempo conversando comigo, e a gente passou horas lá conversando, horas, literalmente. Todo mundo lá fora, na área da piscina, curtindo, bebendo, e eu e ele lá na parte da cozinha conversando. A minha amiga até então, naquele momento, não viu maldade nenhuma, afinal a gente já se conhecia há muitos anos, então eu tá lá conversando com o pai dela, pra ela não foi absolutamente nada. Mas foi quando eu comecei a perceber que ele já estava me olhando de um jeito diferente. Ah, antes de eu continuar a história, se você tá precisando adquirir a sua rendinha extra ou ter sua independência financeira, entra agora no link que tá na minha bio. A minha amiga Ana te ensina a trabalhar de casa ganhando 7 dias por semana, tendo apenas a internet e muita força de vontade, porque é um trabalho, tá? Então, se é um trabalho, quanto mais você trabalhar, mais você vai ganhar. Então, não perde tempo. É uma oportunidade única. Acessa agora o link que tá na bio e fala com ela. E eu já tava ficando muito nervosa, né? Eu já tava tipo, ai meu Deus, ele tá me olhando diferente. Será que é alguma coisa da minha cabeça? Será que eu tô imaginando? Tô criando expectativas de uma coisa que não existe? Enfim, ao mesmo tempo que eu tava criando muita esperança, eu também ficava muito na minha cabeça que aquilo eu tava imaginando, que não tinha como. Até que ele chegou perto de mim e falou que eu estava muito linda naquela noite. Nessa hora, gente, as borboletas do meu estômago começaram ali a se mexer, de uma forma que vocês já conhecem. E ele mesmo veio e me deu um beijo ali, tipo, no meio da cozinha. Não tava nem aí pra ninguém. Só que a minha amiga entrou na cozinha nessa mesma hora e viu a gente se beijando. Parte 2.